pensar a questão da interseccionalidade entre raça, gênero e classe, né? O nosso grupo de pesquisa trabalhou basicamente, inicialmente, com aquele livro famoso da Angela Davis, né? Uma intelectual negra, norte-americana, ativista, né? Formada em filosofia, em teoria crítica, foi orientanda do Herbert Marcuse, que inclusive é um dos autores da Escola de Frankfurt, que emigrou para os Estados Unidos por causa da perseguição aos judeus, né? E ele foi um dos poucos da Escola de Frankfurt, porque depois da guerra, do final da Segunda Guerra Mundial, Adorno, Horkheimer, etc., retornaram para a Alemanha, mas ele ficou lá. E ele virou quase que ícone dos movimentos negros, estudantis, de mulheres, etc. E ele fez questão, né, de ser orientador da Angela Davis. E eles aprenderam muito um com o outro, né? Ele achava que Angela Davis devia desenvolver cada vez mais uma teoria crítica negra, né, que ela devia dar força para o movimento negro, e que daí ela volta, ela foi fazer estudos de filosofia lá na Alemanha, depois ela voltou para combater o racismo, entrou no movimento dos Panteras Negras, lutou pela libertação dos militantes, dos jovens, pequenos jovens militantes do movimento negro. Então foi uma ativista que continua hoje lutando, por exemplo, contra o encarceramento em massa da população negra nos Estados Unidos, né? E ela escreveu esse livro maravilhoso, Mulheres, Raça e Classe, que foi traduzido no Brasil muito depois de quando ele foi publicado, porque ele foi publicado inicialmente em 1981, e depois ele foi retomado aqui no Brasil e publicado pela Boitempo em 2016. Né, muito tempo depois, né? E foi muito interessante, que eu acho que o trabalho dela, eu gosto muito de alguns títulos que ela dá, por exemplo, no capítulo 1, O Legado da Escravidão, Parâmetros para uma Nova Condição de Mulher. Então ela faz uma verdadeira arqueologia da resistência das mulheres negras desde a escravidão até depois. Né? E como faz parte dessa resistência a luta pela educação da população negra, né? E pelo desencarceramento da população negra, né? Descriminalização das atitudes, das lutas da população negra, né? E tem um momento desse capítulo 1, ela retoma um depoimento de uma mulher negra ex-escravizada, Sojourner Truth, né, que vai participar de um congresso feminista, em sua maior parte composta por mulheres brancas, que lutavam pelo direito de voto no final do século XIX. E aí, um dos homens que estava participando fez troça das mulheres, dizendo: mas vocês não podem nem atravessar, pular uma poça d'água sem a ajuda de um homem? Como é que vocês querem agora votar? E aí ela não teve dúvida, ela entrou e fez um discurso que liquidou com esse argumento terrível, né, machista, né? E ela diz o seguinte, eu peguei alguns trechos, né? Ela pergunta assim: e eu não sou uma mulher? E ela vai intercalando, fazendo relatos, né? Fala de sua força para trabalhar, o fato de ter suportado horas a fio como todos os homens, ter sido açoitada como foi, ter tido 13 filhos e ser separada deles porque eles foram vendidos. E ela dizia: e eu não sou uma mulher, né? E eu não tenho direitos, né? E com todo o sofrimento que ela teve, né? Envolvendo estupros e tudo mais, né? Então, eu acho que talvez a primeira que apontou a questão da opressão de classe, de raça e de gênero foi essa Sojourner, que é ressaltada
pela Angela Davis. Nós tivemos também oportunidade, então eu acho que essa obra é muito interessante por trazer esse legado aí de resistência, né? E ela descreve muito bem todas essas lutas, né? Mais recentemente, nós tivemos acesso a um texto da Patricia Hill Collins, cujo título do livro é Interseccionalidade, e foi editado pela Boitempo também em 2020. O que eu acho interessante dessa abordagem da Patricia Hill Collins foi ela ter retomado Paulo Freire e o conceito de opressão. Quando ela vai falar de uma praxis crítica da interseccionalidade, que deveria estar se unindo e fazendo uma interlocução com a educação crítica defendida pelo Paulo Freire. Né? Ela fala muito da atualidade do conceito de opressão, né? Ligado a um questionamento de todas as hierarquias de uma sociedade pautada pelo patriarcalismo, pautada pela opressão de classe, mas também, daí ela vai apontar, mas também de gênero e racial. Mas que esse conceito dele, de opressão, servia muito, dialogava muito com a teoria da interseccionalidade, né? Porque do que se trata essa interseccionalidade, senão de uma opressão interseccionada de classe, gênero e raça. Né? Então, eu acho muito interessante, né, quando ela diz o seguinte: o uso que Paulo Freire dá aos termos opressão e oprimido evoca desigualdades interseccionais de classe, raça, etnia, idade, religião e cidadania. Então, eu acho muito interessante essas questões, e resgatando o nosso querido Paulo Freire, né? Fala da importância de um letramento social e racial, social que já foi de algum modo trazido pelo Paulo Freire, e racial que o movimento negro estava trazendo, e a importância de se levar para a educação essa discussão como uma forma de combater a lógica neoliberal que está cada vez mais atingindo toda a educação no mundo inteiro, né, exigindo muito mais competências do que uma formação. Né? Lembro de outro autor da teoria crítica, o Theodor Adorno, que foi parceiro aí de Herbert Marcuse e Horkheimer, etc., que ele falava muito contra toda e qualquer educação tecnicista, que acabou resultando na criação de bombas atômicas, em última instância, né, de todo o maquinário de guerra. Para isso que serviu uma educação tecnicista, né, voltada à criação de tecnologias, e muito distante de uma formação voltada ao cultivo do sentimento de humanidade. Né? Então, eu acho que essa crítica às hierarquias sociais e étnicas e raciais e de gênero foi muito abraçada aí pela Patricia Hill Collins, né, para abordar a interseccionalidade nesse sentido assim amplo, né? Nós tivemos, evidentemente, algumas autoras brasileiras que trabalharam com isso, como a Sueli Carneiro, que também se debruçou no Brasil sobre o significado dessas opressões interseccionadas. Também a Lélia Gonzalez, com seu arguto, né? Conceito de amefricanidade, né? Em contraposição à latinidade, né? Dos povos latino-americanos, que a gente fala povos latino-americanos, por que latinos? Né? Ela falou, acho que muito mais amefricanos, né? E com isso ela recria essa interseccionalidade por uma outra ótica, né? Mostrando não apenas a opressão, mas como afirmar essa condição negra, indígena das Américas, né? Como uma condição
que tem que ser respeitada, porque ela faz parte da cultura e da formação social, não só do Brasil, como de todas as Américas, né?